Voltando à fala do nosso colega Coutinho, eu não tenho vergonha nenhuma em ter sido colega, aliás, tenho muito orgulho, do general Heleno, do almirante Garnier. Eu tenho vergonha daquele general, Dutra, que enganou os brasileiros, emboscou os brasileiros e fez aquele papelão. E depois se orgulhou, dizendo que tinha falado com o Lula no telefone, que a gente enganou eles e nós enfiamos. Esse sim eu tenho vergonha, aliás, muita vergonha. E eu tenho certeza que os militares, sobretudo oficiais subalternos e oficiais superiores, também se envergonham muito disso que está passando. Eu converso muito com oficiais da Marinha, capitães, mariguerra, fragata, coronéis do Exército. Aliás, tem o coronel do Exército trabalhando comigo, tanto que prova que não tem nenhum problema umbilical genético com as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Eu tenho problema com o que aconteceu, com a postura. E cito esse general Dutra, que é uma vergonha para as Forças Armadas, inclusive um general ter chegado a esse ponto da hierarquia e ter uma atitude vergonhosa como essa. Luiz Felipe fez aqui algumas ponderações, com as quais eu concordo, sobre a utilização das Forças Armadas para serviços sociais. E que me parece, nos 2 anos e meio que eu estive à frente do Ministério, tive a oportunidade de conviver muito com as 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Uma obsessão absoluta com essas questões, tratamento dentário, plantio de árvore, entrega de cesta básica, e uma aversão absoluta à utilização do que o nome diz, Forças Armadas. E eu digo isso com absoluta, ao contrário de muitos que dão opiniões em tese. Eu participei das operações de garantia da lei e da ordem contra as queimadas em 2019, das 2 operações Verde Brasil 1 e 2. Nós presenciamos, meu caro ministro Múcio, o custo absurdo de todo esse teatro de utilização de GLOs e a baixíssima efetividade. Baixíssima, baixíssima. Me lembro que na Operação Verde Brasil 2, os dados que eram apresentados, aliás, me parece muito essa peça de marketing que aqui está, trocentas mil apreensões e tudo, isso eram dados do IBAMA e do ICMBio. Quem fazia as apreensões, as operações, era o IBAMA e o ICMBio. Aliás, essas operações só tomaram força quando chegou a Força Nacional, que, desculpe o termo, ia para o pau contra os garimpeiros. A única operação que nós acabamos fazendo de efetivo enfrentamento, que foi na terra Munduruku, foi feita a revelia do brigadeiro que à época comandava a operação em terra, lá na Serra do Cachimbo. Planejou para ir para um lugar, e se nós não disséssemos vamos no outro, teríamos ido mais uma vez num garimpo vazio. Foi a inteligência do IBAMA e do ICMBio que falou, não, vamos para lá, não ali, onde foi planejado pelo aquele brigadeiro. Não vou citar o nome por uma questão de cordialidade. Não bastasse isso, no retorno da Operação Munduruku, que nós fomos abastecer em Jacareacanga, os indígenas cercaram o avião da Força Aérea e impediram o avião de decolar. E para liberar o avião da Força Aérea, o então ministro da Defesa, general Fernando, negociou com os indígenas para eles irem ser recebidos em Brasília. E depois deixou para ir para o jornal a informação de que nós tínhamos dado carona para indígena no avião da Força Aérea e depois de operação em garimpo. Mentira! Essa questão orçamentária, com todo respeito, meu caro ministro Múcio, a quem eu prezo demais, não é o cerne da questão. É uma questão de conceito. Para que nós estamos pagando uma Forças Armadas que consome 170 ou 190, eu não sei qual é o orçamento esse ano, mas é quase na casa dos 200 bilhões? Para quê? Como disse bem o Luiz Felipe. Operações na fronteira, eu estava lendo aqui, eu tomei o cuidado de folhear todas essas páginas aqui. As operações Ágata, isso, aquilo. Um efetivo dos 360 mil homens das Forças Armadas. Com qual resultado?
3 semanas de Operação Verão da Polícia Militar de São Paulo no litoral de Santos angariou mais resultados do que todas essas operações juntas. Eu somei aqui os resultados. Centenas e centenas de milhões de reais. Para quê? Quer dizer, eu entendo, e entendo mesmo, a preocupação das Forças Armadas em não enfrentar na fronteira o tráfico e o crime organizado, porque são responsabilizados, é verdade. Então, acho que essa é uma questão a ser resolvida. Essa melhor cobertura para que os militares enfrentem o crime organizado na fronteira, mas enfrentem. Como disse bem o Luiz Felipe, ter metralhador, helicóptero e tudo para distribuir cesta básica, a Legião da Boa Vontade faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato. Acho que é uma questão aqui, meu caro ministro Múcio, de discutirmos de fato para onde vai o dinheiro do contribuinte dentro desse gigantesco orçamento das Forças Armadas. Eu não me alinho, desculpe, meu caro Cajado, meu querido Luiz Felipe, com essa fala, não, precisamos de mais orçamento das Forças Armadas. Negativo. Negativo. Nem PEC, nem coisa nenhuma. Enquanto for esse nível de ineficiência e de aversão às operações de efetividade, sem desmerecer essas sociais, mas acho que há outros que fazem a muito mais barato e com muito mais eficiência. Se for para fazer isso, distribuir cesta básica, tratamento dentário, plantar árvore, tem gente que faz isso muito mais barato. Num país com essa dimensão continental das suas fronteiras, como foi bem colocado ali, nós precisamos, efetivamente, de que essas questões sejam tratadas de outra forma. Queria só para encerrar, presidente, não sei se já foram os 10 minutos, vou só para encerrar, ler as cinco títulos das reportagens, com isso eu encerro. Não é nada partidário, são jornais de primeira linha. Correio Brasiliense, orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. Metrópolis, Ministério da Defesa gasta 83,5% do seu orçamento com pessoal. Folha de São Paulo, Forças Armadas do Brasil destoam da OTAN ao manter perfil gastador com pessoal. Migalhas, que é um jornal muito especializado no ramo do direito. Justiça Militar, quanto desperdício. E, por fim, Gazeta do Povo, Taifeiro, conheça a mordomia dos oficiais generais que custa 35 milhões de reais por ano. Obrigado. Eu nem concordo com isso, essa última reportagem. É só para dizer que essa é a questão central e não ficar aumentando o orçamento indefinidamente. Obrigado. Obrigado.